Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do projeto Educa Balsas. Hoje nós vamos dar continuidade aí à nossa série aí sobre equações do segundo grau. Vamos falar de soma e produto da raiz de uma equação do segundo grau com uma incógnita. Essa aula ela é voltada aí para os alunos do nono ano. A unidade temática a ser trabalhada vai ser álgebra e a habilidade é a 09, compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. Nós vamos aprender aqui a associar situações e problemas à resolução de equações polinomiais do segundo grau e identificar situações que possam ser resolvidas por equações polinomiais do segundo grau. Tá, vamos lá. Hoje, basicamente, nós vamos fazer a soma e o produto da raiz. Nas aulas anteriores nós aprendemos aí a calcular a raiz da equação do segundo grau por dois métodos, não é isso? Vimos lá o método de Bhaskara, não é isso? A fórmula resolutiva de Bhaskara, e vimos também o método de completar quadrado. E sem contar os métodos lá de resolução de equações incompletas, certo? Hoje nós vamos basicamente encontrar essas raízes no final, somá-las e ou multiplicá-las, tá? Certo? Vamos fazer isso de um modo um pouco mais trabalhoso, depois eu vou mostrar isso de um modo mais simples, tá? Para vocês observarem a importância de compreender esse método mais simples, porque facilita bem mais, né, o nosso trabalho. Então vamos aqui, ó. Vamos fazer utilizando o que nós vimos na aula anterior. Eu tenho uma equação aqui do segundo grau, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Vamos fazer Bhaskara, não é isso? b ao quadrado menos 4ac. Os coeficientes vão ser quais? Ó? O a é 1, correto? O b menos 5 e o c é 6. Tenho aqui 1, menos 5 e 6 como coeficiente. Isso aqui nós vamos substituir agora nessa primeira parte da fórmula resolutiva, que é o delta. Então vamos lá, delta b ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 4, o a é 1 e o c é 6. Vai dar quanto? Menos 5 ao quadrado é 25. Vamos fazer o jogo de sinal aqui, ó, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Logo, nosso delta aqui vai dar 1. Certo? Vamos lá, vamos agora para a segunda parte da fórmula. Determinar aqui o valor de x. C menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Certo? Agora, vamos substituir. Menos b, o b é menos 5, como já tem um sinal de menos presente aqui na fórmula, você vai fazer o jogo de sinal, menos com menos dá mais, então aqui vai ser somente 5, tá? Assim, para facilitar as coisas, sempre que o sinal aqui for negativo, tu já bota ele positivo, vai ser sempre o contrário no b, tá? Você não tem esse trabalho de a todo momento estar fazendo jogo de sinal, certo? Ó, apareceu menos 5, vamos colocar 5, mais ou menos raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 1, no caso, nosso delta, sobre 2a, 2 vezes 1. Vamos chegar aqui, ó, que x vai ser 5 mais ou menos raiz quadrada de 1 dá 1. E 2 vezes 1, 2. Vamos lá, x1 vai ser o quê? Vamos pegar 5 mais 1, certo? 5 mais 1 sobre 2. 5 mais 1 dá 6, por 2, 3. Agora vamos lá para o x2. x2 vai ser o que? 5 menos 1. 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1 dá 4 sobre 2, que dá 2. Então temos as raízes aqui, x1, 3 e x2, 2. Vou colocar ela aqui no cantinho aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai precisar delas. x1, 3, x2, 2. Agora, nós vamos fazer a soma
da raiz, ó, 3 mais 2. E o produto das raízes, 3 vezes 2. A soma das raízes vai dar 5. E o produto dá 6. A soma 5 e o produto 6. Tá? Agora nós vamos ver como faz isso de outro modo. Tá? Bem, aqui nós só vamos ver uma outra maneira de encontrar a soma das raízes dessa equação sem ter que necessariamente fazer aquele cálculo imenso para chegar no final, encontrar essas raízes e somar, tá? Vamos ver isso de um jeito mais simples, certo? Como é que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos a princípio analisar lá a fórmula de Bhaskara. No x1, que é necessariamente o x1? Ó? O x1, ele vai ser menos b mais ou menos, aliás, mais a raiz de delta sobre 2a. É isso? x1. O x2, ele vai ser menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Certo? O que eu faço necessariamente, o que eu quero dizer necessariamente com a soma das raízes? É somar as duas, né? x1 com x2. Vamos fazer isso. Somando aí, ó, x1 mais x2, eu obtenho o quê? O x1 é esse, menos b mais raiz de delta sobre 2a, mais o x2 menos b menos raiz de delta sobre 2a. Aí eu observo o seguinte, que eu tenho aqui o mesmo denominador, né? Então não precisa eu separar dessa forma, né? Vou colocar aqui, ó, 2a, em cima vai ficar o menos b mais raiz de delta, mais com menos dá menos, né? Ó, vai ficar menos b menos raiz de delta, certo? Aqui cabe até um parênteses aqui para não bagunçar as coisas, né? Aí, veja que eu tenho ó, mais raiz de delta e menos raiz de delta. O que dá para fazer aqui, ó? Te corta, né? Ó? Vamos cortar. O que eu vou ficar agora? Menos b dá menos 2b sobre 2a. Logo, corto os dois e chego aqui nessa expressão, menos b sobre a. Portanto, qual a conclusão que eu chego aqui? Ó? Quando eu chego aqui nesse valorzinho, menos b sobre a, que tudo aquilo ali que eu fiz não era necessário, porque bastava somente pegar o valor de b e dividir pelo de a, que eu já teria a soma das duas raízes. Ó, somar x1 mais x2 é somente fazer menos b sobre a, tá? Não há necessidade de você ter feito todo aquele cálculo para obter a soma. Vamos provar isso aí, tá? A soma aqui deu 5, né? Vamos ver se a gente fizer menos b sobre a, se a gente chega no mesmo 5 que a gente encontrou anteriormente. Então vamos lá, ó. Então não sei quais são, vamos admitir que eu não saiba, né? Quais são as duas raízes, certo? Eu somente quero encontrar a soma, x1 mais x2 vai ser menos b sobre a. Quanto é o b aqui dessa equação? É menos 5, né? Quando tem um sinalzinho de menos, ó, fica menos 5 sobre o a, que é quanto? O a é 1. Então, menos com menos dá mais, vai ficar 5 sobre 1. Logo, a soma das raízes, ó, é 5. Então, sempre que você quiser obter a soma de duas raízes de uma equação de segundo grau, basta somente fazer menos b sobre a, não há necessidade de fazer o cálculo inteiro, tá? Faça menos b sobre a e já encontre o valor direto. E isso aí permite também, nós vamos ver mais na frente, que permite que você faça o cálculo das equações do segundo grau mentalmente, só com o uso dessas relações, tá? Vamos ver agora como é que funciona o produto das raízes. Bem, agora vamos fazer algo similar para o produto das raízes. Vamos tentar desenvolver uma fórmula que permita com que eu calcule o produto das raízes sem a necessidade de ter que fazer todo aquele processo da fórmula de Bhaskara para chegar no valor das raízes e no final ter que multiplicar
e encontrar esse valor de 6, como a gente fez agora há pouco, tá? Vamos ver como a gente faz isso aí. Então, o produto das raízes x1 e x2, vamos seguir a mesma ideia, ó. Vamos lá para a mesma ideia aqui, ó. x1 vezes x2 vai ser o que, ó? Vou pegar a primeira aqui, o x1 menos b mais raiz de delta sobre 2a, é isso? E eu tenho aqui, ó, vezes menos b mais raiz de delta. Não, agora menos raiz de delta, certo? Menos raiz de delta sobre 2a. Tem um menos b mais raiz de delta e menos b menos raiz de delta sobre 2a, certo? Multiplicando isso aqui, vamos observar o que acontece. A gente tem dois caminhos aqui, onde a gente aplica o método de fatoração ou simplesmente a distributiva. Aí fica opcional, você vai escolher aí o jeito que você achar melhor para poder resolver. Aqui eu vou optar por fazer pela distributiva, tá? Vamos fazer pela distributiva aqui. Vai ficar como? Vamos multiplicar aqui, fazendo o nosso popular chuveirinho. Vamos lá. Ó, b com esse primeiro b, ó, menos com menos dá mais, b vezes b, eu tenho aqui b ao quadrado. Aí vamos lá. Agora, menos b com menos delta. Vai ficar como? Menos com menos dá mais, vai ficar b raiz de delta. Agora, vamos fazer aqui, ó, delta com menos b. Mais com menos dá menos. Vai ficar o quê? B raiz de delta. E fechando aqui, eu vou ter, ó, mais com menos que dá menos. É isso, ó, fazer delta com delta. E vai ficar raiz de delta elevado ao quadrado. Aqui no denominador, 2a vezes 2a dá 4a ao quadrado. Vamos lá, vamos ver o que fica aqui. Ó, esses são semelhantes com sinais opostos. Vamos simplificar, certo? Vai ficar aqui, ó, b ao quadrado menos quadrado da raiz quadrada. Eu posso simplificar isso aqui, né? Vai ficar só o delta. Menos delta sobre 4a ao quadrado. Ainda não está tão simples, né? Vamos tornar isso mais simples ainda, para ficar algo parecido com o que a gente fez antes, né? Nós sabemos que delta é b ao quadrado menos 4ac. É isso? Então, vamos substituir aqui delta por b ao quadrado menos 4ac. Vai ficar como? B ao quadrado menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Vamos fazer o jogo de sinal. Fazer aqui embaixo mesmo ainda. B ao quadrado, menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. 4ac sobre 4a ao quadrado. Correto? Vou cancelar os b ao quadrado aqui, ó. O que sobra para mim? Só 4ac sobre 4a ao quadrado. Vou colocar aqui no cantinho. Aqui ainda é o produto, ó. x1 vezes x2. É tudo x1 vezes x2. Ó. x1 vezes x2, x1 vezes x2, x1 vezes x2. Vai ficar agora 4ac sobre 4a ao quadrado. Logo, corto o 4. Vou cortar aqui esse a e um a somente desse. Vai ficar x1 vezes x2 equivalente a c sobre a. Então, qual a conclusão que a gente chega aqui para
Para esse caso, que não haveria necessidade de ter feito Bhaskara, nada daquilo, para obter o produto da raiz. Vamos confirmar isso aí, ver se dá certo mesmo, se funciona. Ó, ele está dizendo aqui que o produto de x1 vezes x2 da raiz é somente pegar o C e dividir pelo A. O C é 6, o A é 1. 6 e 1 e dá 6. Está aqui. Certo? 6 dividido por 1, 6. Bem, para fechar, vamos fazer só esse exemplo aqui, só para que a gente possa exercitar o que a gente viu hoje, certo? Então vamos lá. Vamos aqui fazer a soma e o produto da raiz dessa equação, sem necessariamente a gente ter que saber quais são essas raízes. Então vamos lá. Eu sei que a soma da raiz vai ser o quê? Menos B sobre A, e que o produto vai ser C sobre A. Então, para que a gente possa calcular a soma da raiz dessa equação, basta fazer o B, é isso, ó. Causa-se menos B, o B é quanto? 4 raiz de 2, né? Menos 4 raiz de 2, no caso aqui, ó, tá? 4 raiz de 2 sobre o A, que é 1. Vai dar quanto aqui, ó? Menos com menos dá mais, portanto vai ficar 4 raiz de 2 dividido por 1, e a soma aqui vai dar 4 raiz de 2. O produto vai ser C sobre A, 3 dividido por 1, 3 dividido por 1 dá 3. Em algumas situações, essa aqui é um problema um pouco mais complicado para você fazer mentalmente, mas em algumas situações vai ser possível que você calcule as equações, a raiz da equação, sem necessidade de fazer cálculo. Por exemplo, você só vai se ater a essas duas ideias, você vai pensar um número que a soma dele dê o valor obtido aqui e que o produto entre esses dois números dê também o valor do produto de acordo com a relação. Obtido esses dois números, você já tem as duas raízes, tá? Certo? Lembrando que eles têm que ser iguais, né? Tem que ser iguais. Então, pessoal, espero realmente que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Essa parte de equações de segundo grau, essa série que a gente teve de equações, essas 4 aulas, elas vão ser importantíssimas aí, essas 3 por enquanto, né? Ainda tem uma quarta, vão ser importantes. Na próxima aula de equações de segundo grau, nós vamos fechar com equações biquadradas e irracionais. Espero realmente que vocês continuem estudando e aguardo vocês na próxima. Valeu, galera. Tchau.